pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente falou sobre o potencial magnético e aí o próximo passo agora é a gente introduzir, né, a possibilidade de a gente ter meios magnéticos. Então, assim como a gente tinha materiais dielétricos, a gente pode ter também materiais que têm propriedades magnéticas. E aí o próximo passo então é introduzir esses materiais e desenvolver os procedimentos da mesma forma como a gente fez no caso de elétrico. E na verdade a gente vai ver que existem muitas coisas que são semelhantes e a gente vai inclusive, né, fazer uma comparação sempre com o que acontece quando a gente tem meio dielétrico para ver as semelhanças e também as diferenças. Então primeiro a gente vai iniciar discutindo qualitativamente como é que são as coisas. Então vamos falar sobre meios magnéticos e aí a gente começa com uma coisa simples, né? Então, vamos dizer, por exemplo, que a gente vai ter uma região, essa região pode ter um certo campo magnético que vai ser ligado em algum momento. Nessa região a gente tem um elétron, por exemplo, né? E aí esse elétron tem uma certa velocidade num certo instante, né? Como essa daqui. Aí se a gente pega e liga o campo magnético, né, a gente vai ter uma força do tipo QV vetor B, e essa força vai ser perpendicular tanto ao B quanto ao V. Nesse exemplozinho simples aqui, V é paralelo com o quadro, B é perpendicular, V vetor B, né, a gente vai ter alguma coisa do tipo V vetor B para cima, a força na verdade é para baixo. E aí, nesse instante, né, a força é desse sentido, né, perpendicular à velocidade. E aí o que acontece é que o elétron vai executar, caso nada mais seja alterado, né, vai executar uma órbita aqui, né, do tipo circular. A gente sabe o raio, inclusive, dessa órbita. E aí, então a gente tem uma carga, né, que se move numa órbita circular, né. A gente tem algo como se fosse uma espirinha, né, percorrida por uma corrente elementar. E aí, como a gente tem uma carga negativa, a corrente, na verdade, né, circula aqui para o outro sentido. Então, a corrente I, né, percorre aqui essa espirinha no sentido, nesse caso, anti-horário. Então, estava lá o elétron, sossegado, se movendo, foi ligado o campo magnético, e aí o elétron começou a descrever uma órbita, né, se tudo mais permanecer constante, uma órbita circular. E aí com isso a gente tem uma geração de uma pequena correntezinha, né, uma corrente elementar, numa espira. Então a gente, pensando no que a gente já viu, uma certa corrente numa espira, a gente pode associar isso a um momento de dipolo magnético, né? Um momento de dipolo magnético dado por alguma coisa do tipo M igual a I vezes A, né? Nesse caso, então, como a corrente circula desse modo, o momento de dipolo magnético gerado aqui seria para fora. Então a gente vai ter um momento de dipolo magnético aqui orientado para fora. Então a gente tem um movimento do tipo orbital e aí a gente vai ter um momento de dipolo magnético do tipo orbital. Não havia esse momento de dipolo magnético, surgiu porque o campo magnético foi ligado. Fazendo uma comparação então, né, pensando lá nos dielétricos, a gente não tinha um dipolo magnético, então, fazendo a comparação, a gente não tinha lá um material com um dipolo elétrico, e aí surgiu o dipolo elétrico, foi induzido. É o caso, então, dos materiais apolares. Então, a comparação desse caso com o caso elétrico, né, envolve comparar com os materiais apolares. Então, esse momento de dipolo magnético, que, por causa que existe uma órbita, é um momento de dipolo magnético, então, orbital. Seja pensando no momento de dipolo magnético orbital, seja pensando que você tem uma espira percorrida por corrente, tanto faz, né? Nos dois casos a gente tem associado ao momento de dipolo magnético orbital, a gente tem também um campo magnético, né, orbital, nesse caso. E esse campo magnético orbital, a região onde ele é mais intensa é justamente em cima do dipolo, e o sentido
Direção e sentido corresponde à mesma direção e sentido de dipolo magnético. Então aqui a gente vai ter também nessa região aqui, né, uma geração de um campo magnético associado com esses dipolos magnéticos orbitais. Então, um campo magnético orbital. E aí, pensando, né, no que acontece aqui, num material a gente vai ter vários elétrons. Cada um desses elétrons vai dar uma contribuiçãozinha como essa para o campo magnético do dipolo magnético. A velocidade não necessariamente precisa estar perpendicular ao campo magnético, mas você pode pegar a velocidade e decompor uma parte paralela com o campo magnético, uma parte perpendicular. A parte perpendicular vai gerar esse movimento circular. Eventualmente pode acontecer do elétron colidir com alguma coisa, então ele não vai fechar uma órbita circular. Não importa, né? O ponto é que surge, né, pensando nesse tipo de efeito, uma componente de campo magnético associada com esses dipolos magnéticos e existe uma direção preferencial para esses dipolos magnéticos, que no caso é oposta ao campo magnético que você aplicou. E com isso, o campo magnético gerado pelos dipolos também é oposto ao campo magnético que você aplicou, de modo que, pensando na composição dos efeitos gerados por todos os elétrons do material, né, e na verdade isso também acontece se a carga fosse positiva, porque a carga positiva iria girar já para o outro lado, então o efeito acontece com qualquer tipo de carga e é o mesmo. O efeito final de todo esse processo é fazer com que, ao final, a gente tenha uma contribuição desse campo magnético de origem orbital que é oposta ao campo magnético que você aplicou. Gerando, então, no final, um campo resultante que é menos intenso do que o campo aplicado. De modo que a gente tem uma comparação direta com o que acontece no material apolar, no caso dos dielétricos. O campo elétrico lá diminui. Isso aqui, então, é o que acontece quando a gente tem diamagnetismo. Diamagnetismo, basicamente, então, está ligado com a contribuição da parte orbital dos elétrons. E aí, assim como lá, a gente pode gerar, ou pode criar, uma grandeza, que seria o correspondente da polarização, que aqui é a magnetização. Que vai ser uma grandeza importante no desenvolvimento que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, da mesma forma como a gente faz no caso elétrico, né? Então, M vai ser uma densidade volumétrica que basicamente é a soma desses momentos de polos magnéticos, né, por volume. E aí a gente tem uma comparação direta com a polarização, que é a soma dos dipolos elétricos num dado volume por esse volume. É uma densidade volumétrica. Tá? E aí esses dipolos magnéticos, né, podem ter qualquer origem. Aqui a gente está falando de um dos efeitos, pensando qualitativamente, né, que é o que corresponde ao caso do dielétrico, né, no caso dielétrico apolar. Beleza. Esse é um efeito. Mas existe um outro efeito, né? O outro efeito agora tem a ver com o fato de que, além, né, pensando simplesmente nos elétrons, mas aí a coisa pode ficar um pouco mais complicada, mas pensando nos elétrons, além dessa possibilidade desse movimento orbital, o elétron em si já tem, né, um momento de dipolo magnético associado com spin. Assim como ele tem um momento angular de spin, tem um momento de dipolo magnético associado de spin também. Então agora pensando nesse caso, que seria então o momento de dipolo magnético intrínseco, que corresponde ao que você tem no material polar, já que você tem um dipolo elétrico no material polar já intrínseco também. Aí para isso a gente precisa fazer uma comparação entre duas situações. Primeiro uma situação sem campo e depois uma situação com campo. Então, digamos, né, que a gente tenha a aplicação de um campo magnético nessa situação aqui, né? E aí
vamos pensar então, né, no seguinte. Aqui é com B igual a zero. E aqui é B diferente de zero. Então, pensando nos elétrons, mas a coisa pode ser um pouco mais complicada, porque pode haver acoplamento entre os elétrons em camadas, mesmo pode haver hibridizações, e pode haver combinações de átomos, inclusive, mas digamos que a gente tenha momentos de polo magnético intrínsecos. Né? Quando a gente não tem campo, né, assim como acontece no caso polar, mas sem campo elétrico, originalmente você tem uma situação em que os momentos de polo magnético vão estar orientados, né, que vamos chamar de Mi só para diferenciar, vão estar orientados de uma forma aleatória. Uma coisa assim, né? Então os momentos de polo magnético vão estar orientados, e aí existem uma quantidade bastante grande de momentos de polo magnético intrínsecos, né? Que pode ser simplesmente um momento de polo magnético do elétron, o spin, mas pode ser uma combinação, uma composição. Aqui é um pouco mais complicado. Mas existem momentos de polo magnético intrínsecos, e com B igual a zero a gente tem uma situação em que, como a gente tem uma quantidade muito grande, né? A ordem de 10 a 23 desses elementos, a gente tem todas as orientações possíveis, de modo que, né, em termos de composição das coisas, apesar de haver momentos de polo magnético orientados, já intrínsecos, eles estão orientados de forma aleatória, e quando você pensa, por exemplo, na composição disso aí, você vai ter uma soma vetorial igual a zero, com campo igual a zero. Quando você aplica um campo magnético, aí a gente tem, né, uma situação, pensando no ponto de vista clássico, alguma coisa do tipo Mi vetorial B, torque, que tende a fazer uma orientação entre esses dipolos magnéticos. Então, essa orientação a gente sabe que não necessariamente ela é perfeita, mas o ponto é que a gente vai ter a introdução de algum tipo, né, de direção preferencial. Por exemplo, alguma coisa assim. E aí, a situação de equilíbrio estável acontece quando Mi e B são paralelos e são no mesmo sentido. Então a gente tem uma tendência a uma orientação entre o campo que você aplicou e os momentos de polo magnético intrínsecos, seja lá o que eles forem, né? De modo que aqui, como tem uma orientação preferencial no mesmo sentido que o B, o campo magnético gerado por cada um desses dipolos aqui também vai estar orientado na direção e sentido do B. De modo que aqui a gente vai ter um campo magnético de intensidade, né? Pensando no B total, né? Vai ter uma intensidade maior, né, do que o B aplicado. E aqui a gente tem um B total de intensidade menor do que o B aplicado. Então, essa situação aqui é diferente do que acontece no caso dos dielétricos polares, porque lá sempre a composição das coisas é tal que o campo elétrico diminui de intensidade. Aqui, nesse caso, a gente tem um aumento de intensidade. Então, aqui, isso daqui é o que a gente chama de paramagnetismo. E aí, uma coisa importante de verificar é que, pensando nessa magnetização, neste caso aqui, a magnetização se opõe ao campo magnético que você aplica, porque os M se opõem, a parte orbital. Mas a parte intrínseca, né, os M's, no caso os Mi's aqui, só para diferenciar, eles estão no mesmo sentido. Então, M também é no mesmo sentido que B. Então, neste caso, a gente tem uma magnetização, né, no mesmo sentido que o campo magnético que você aplicou. E aí temos a situação então de paramagnetismo, né? Eventualmente, no material sempre tem elétrons. Então, no material sempre tem uma contribuição que vem na parte orbital, sempre tem uma contribuição diamagnética. Essa contribuição diamagnética, ela é pequena e eventualmente pode ser suplantada, pode ser superada pela contribuição eventual paramagnética que pode acontecer no material.
Então isso depende da existência de momentos de dipolo intrínsecos, e aí isso depende de coisas um pouco mais complicadas do que simplesmente pensar que, como tem um elétron por lá, né, você vai ter sempre, né, então, algum tipo de momento de dipolo magnético, porque não é bem assim. Então pode acontecer acoplamentos, por exemplo, alguma coisa que é do tipo 1s2, você pode ter um acoplamento entre um elétron, né, que tem um spin para cima, e o outro elétron que tem um spin para baixo. Então na camada S, na verdade, você tem momento de dipolo magnético total zero. E aí você não teria contribuição paramagnética, mas sim aquela lá. E aí coisas mais complexas podem ter coisas bem mais complicadas. Tá? Então todo material tem uma contribuição diamagnética. Nem todo material tem uma contribuição paramagnética. E aí uma outra coisa que pode acontecer, pensando aí dentro dos paramagnéticos, tem uma classe especial, né, onde pode acontecer o seguinte. Então, pensando numa sequência de passos, então você tinha um material assim, aí você aplicou campo magnético, e aí, para alguns materiais, né, ainda que você tenha um campo magnético zero de volta, ou seja, você passou por esse passo e aí você zerou o campo magnético, ainda assim você tem orientação. Porque a interação entre esses materiais, esses spins, né, esses momentos de polo magnético intrínsecos, não necessariamente são spins simplesmente, a interação entre esses momentos de polo magnético é forte. E aí aqui você tem a geração de um campo magnético, ainda que o campo magnético externo seja nulo. Esse material, né, é um ímã. E aqui a gente tem um exemplo de ferromagnetismo. Mas isso, né, só para reforçar, envolve um processo, né, uma história, uma esterese. Né? Você tinha um material com nenhuma orientação necessariamente, daí você aplica campo magnético, orienta, e aí você desliga o campo magnético, né, depois de ter feito esse processo, e aí ele ainda continua orientado. Então você tem um material ferromagnético. Então, todo material é diamagnético, mas ele pode também ser para, de modo que a contribuição paramagnética fica mais intensa, que é diamagnética, compensa e ainda excede, e dentre alguns paramagnéticos, você tem materiais que são daí ferromagnéticos. Tá? Nas três situações, né, a grandeza importante para descrever quantitativamente as coisas vai ser a magnetização, e aí não importa se o momento de polo magnético é apenas isso, ou é isso combinado com parte disso, ou se é aquele caso lá, enfim. Né, o ponto importante é que na magnetização entra todas as contribuições possíveis para a geração de dipolo magnético numa certa região, num certo volume. Tá? Então o próximo passo, na verdade, é justamente começar a descrição quantitativa do campo magnético gerado. E aí o processo é muito parecido com o que a gente fez no caso de materiais dielétricos. Então a gente considera um certo elemento, um certo volume de material magnético que tem uma certa magnetização. Então, pensando num certo volume φ, e aí nesse volume V, né, há uma distribuição de correntes, eventualmente, porque correntes também podem gerar campo magnético, né? Então a gente vai ter um volume, e aí vai ter uma distribuição J.
E aí vai ter também uma magnetização M. Então, temos lá um material que tem um certo volume V e uma certa superfície S. Nesse material, né, a gente tem um J, eventualmente, né, e também tem um M, eventualmente. Daí a gente tem um certo elemento de volume nesse material, que vamos chamar de dV, que está numa certa posição, conforme a gente sempre usa, R'. Temos também um ponto onde a gente quer achar as grandezas, que vai ser o nosso ponto R. E a gente vai usar o famoso vetor R', vetor Rzão, que é R menos R'. E aí, nesse ponto do espaço, né, onde fica o observador, a gente tem um certo potencial vetor A. Então, iniciamos com A, para depois deixar o B. No ponto R, a gente vai ter uma contribuição que vem da parte de correntes, que a gente descreve por algo do tipo integral de J sobre R dV. Mas a gente tem também uma contribuição vinda do elemento de volume que vem dV, elemento de volume dV, pensando que já que ele tem uma certa magnetização, ele tem também um certo momento de dipolo magnético naquela região. Então a gente tem, considerando o que a gente já viu a respeito de dipolo magnético, né, há 2 aulas atrás, a gente vai ter aqui algo do tipo, né, dm, momento de dipolo magnético, né, vetorial R sobre R ao cubo. Né? Essa é a contribuição para o A do momento de dipolo magnético que tem naquele volume dV. E aí isso a gente reescreve, né, em termos da magnetização. Então, A de R igual a μ0 sobre 4π, integral de volume, do J de R' sobre R dV, mais μ0 sobre 4π, e aí a gente escreve aquele elemento de polo magnético como sendo M de R' vetorial R sobre R ao cubo dV. Então, dm é mdV. E aí agora a gente vai reescrever isso, né, da mesma forma, basicamente, como a gente reescreveu lá no caso elétrico. Né? Então, a gente começa muito parecido com o caso elétrico, que é a gente cria o campo elétrico, mas a gente começa com o potencial elétrico, tem a contribuição de 2 termos, um que envolvia o momento de polo elétrico, o outro a densidade de carga que existia eventualmente no material. E aí agora a gente continua fazendo desenvolvimentos muito parecido com antes. Então a gente tem gradiente de 1 sobre R,
é menos o gradiente de 1 sobre R, mas pensando que aqui a gente está com coordenadas Rzinho e aqui está com coordenadas Rzinho linha, né? E isso é, no fim das contas, menos R sobre R ao cubo, de modo que isto aqui, no fim das contas, é o nabla linha de 1 sobre R. Então, o A tem a parte das correntes e tem a parte da integral que envolve a magnetização, que a gente escreve assim. Bom, próximo passo, manipular agora essa segunda integral. Para isso a gente precisa do seguinte. A gente precisa calcular isso aqui, rotacional de M sobre R, o que vai dar desenvolvendo. Primeiro termo é justamente algo parecido com aquele que a gente tem lá, mais 1 sobre R, o rotacional de M, lembrando que essa operação é feita na variável R' e M é de R'. Aí a gente quer na verdade esse termo, então a gente troca ele aqui, porque está na outra ordem, né? Passa esse aqui para lá, quando troca de sinal, então a gente tem que cuidar com as trocas de sinais aí. Para obter o seguinte. Então, o M vetorial nabla linha de 1 sobre R vai ser menos nabla linha vetorial, isso aqui, mais o rotacional do M sobre R. E aí a gente usa isso agora lá. Então a gente fica com o seguinte, o A, no ponto onde está o observador, vai ser a parte que depende do J, lembrando que a integral é em R', né? Daí mais μ0 sobre 4π, a integral do rotacional de M, mais, era menos, não, mais mesmo, aqui esse momento é menos, integral do rotacional de M sobre R de muito bem. Aí, se fosse um divergente ali, a gente usaria também o teorema do divergente. Mas do teorema do divergente a gente consegue uma propriedade que pode ser usada ali. Então, do teorema do divergente sai o seguinte: integral do rotacional de um certo W, então agora é um rotacional, é N vetorial
esse W integrado na superfície. Então, a gente pode trocar uma integral de volume com uma integral de superfície com essa propriedade aí. Então a gente usa essa propriedade para obter o seguinte. O A tem uma contribuição que depende do J, as eventuais correntes que existam no meio, mas também tem uma contribuição que vem da magnetização na forma do rotacional de M, e também tem uma contribuição que vem da superfície de M, e aí vamos reforçar que é de R' vetorial N sobre R ds. Tá? E aqui, né, era N vetor W, então quando troca a ordem, troca de sinal, por isso que aqui no fim das contas ficou positivo. Então tem uma contribuição de volume que vem do J, uma contribuição de volume que vem do rotacional de M e uma contribuição de superfície que vem do M vetor N, muito parecido com o que acontece no caso elétrico. E da mesma forma como acontece no caso elétrico, a gente pode definir agora duas grandezas. Comparando as duas expressões ali, né? Pensando primeiro nas integrais de volume, μ0 sobre 4π, μ0 sobre 4π, 1 sobre R, integral de volume, de modo que isso daqui tem a mesma unidade que o J, né? Ampere por metro quadrado. Então, a gente define uma densidade de corrente de magnetização, né, que acontece num volume, mas é uma densidade superficial. Da mesma forma como a gente fez no caso, né, da polarização. Então, definimos agora o seguinte. Então, a gente vai ter um J de magnetização que vai ser o rotacional de M, que é comparado com o ρ de polarização, que é menos divergente da polarização, o correspondente elétrico disso aqui, tá? E aí, como tem o volumétrico, também tem o superficial. Isso aqui é densidade superficial de corrente de magnetização volumétrica. Ela acontece no volume, mas é uma densidade superficial. A unidade amperes por metro quadrado. E aí a gente tem a outra densidade. Então a gente tem agora uma densidade superficial, um K de magnetização, que é M vetor N, que se compara com o sigma de polarização, que era P escalar N. Então, densidade, daí no caso agora é linear, de corrente de magnetização que acontece numa superfície.
Nesse caso, unidade amperes por metro. Daí, usando essas duas expressões, né? A expressão 190 vai ficar assim. A de R igual μ0 sobre 4π J de R' sobre R dv mais μ0 sobre 4π Jm de R' sobre R dv mais μ0 sobre 4π, aí é uma integral de superfície do Km de R' sobre R dv. Que dá então a contribuição dada da J, Jm e do Km. Né? Muito bem, isso a gente está falando de um elemento de um volume finito de material. Bom, aí, próximo passo, né, envolve fazer a mesma coisa que a gente fez no caso elétrico, que é, ao invés de pensar num volume finito, que tem uma certa superfície, então que delimita, a gente pega e estende isso para a integração feita em volume infinito, e aí, nesse caso, como a gente tem que o meio ele é finito, tem uma magnetização localizada, né? Quando você estende isso daqui para um volume infinito, a superfície se torna uma superfície infinita, e nessa superfície infinita não tem, né, uma magnetização, por causa que a magnetização é num local finito. Né? A gente tem uma região de material e a gente está pegando uma superfície que é muito maior do que essa região onde está esse material. Então, a integral de superfície tende a zero, e aí a gente fica com o seguinte: o A tem uma contribuição do J, que é integrado nesse volume, mais uma contribuição que vem do Jm, integrado em todo o volume, e agora a gente pode combinar as duas integrais numa integral só. Então, o J mais o J de magnetização, e com isso a gente cria então um J efetivo, parecido com o que a gente fez no caso, né, da densidade de carga efetiva lá atrás para o meio magnético, para o meio dielétrico. O observador não sabe se existe um J ou um J magnetização, combinação de ambos, o que seja para ele. Ele recebe a composição de tudo isso. Então, para ele, tanto faz se é um J, se é um J de magnetização, se é uma composição dos dois. O que ele recebe, na verdade, é o resultado do efeito de um J efetivo. Então, o J efetivo é J mais o J de magnetização, que é o correspondente do ρ efetivo, que é o ρ mais o ρ de polarização. Mesma coisa.
E aí, com isso, da mesma forma como acontece no caso elétrico, agora a gente tem uma mudança então na lei de Ampère, né? Como a gente tem um J efetivo, a gente tem rotacional de B μ0, mas agora vai ser J efetivo. Porque a gente tem possibilidade de ter J tanto de correntes, que é o que a gente já tinha visto até agora, antes de ter meios magnéticos, mas agora com meios magnéticos a gente também tem a possibilidade de ter um J associado com a parte de magnetização, que é o J de magnetização. E aí a gente tem rotacionalidade B igual a μ0J efetivo. Comparando, a gente tem a lei de Gauss elétrica divergente de E vai ser ρ efetivo sobre ε0. De modo que temos o campo elétrico, que nos interessa, mas aparece um ρ efetivo que envolve a polarização. Temos o campo magnético, que é o que nos interessa, mas aqui a gente tem um J efetivo que envolve J de magnetização. Reescrevendo, a gente vai ter o seguinte, então, o rotacional dB é igual a J. Antes disso, vamos passar o 1 sobre μ0 para cá. Então, passando μ0 para lá, a gente vai ter J mais Jm, o que é J mais o rotacional de B. Então, a gente pode, esse μ0 pode entrar aqui e a gente pode colocar esse termo para lá e botar o rotacional em evidência. Ou rotacional de B sobre μ0 menos M é igual a J e aí, da mesma forma como a gente fez no caso elétrico, a gente pega, né, e define um novo vetor, um novo campo vetorial, que a gente vai chamar aqui de H. Então, H, que vai ser H, B sobre μ0 menos M. Então, a gente tem um campo auxiliar, que no caso é H. Então, a gente vai ter a lei de Ampère para H, que vai ser rotacional de rotacional de H é igual a J 199, que se compara com divergente de D é igual a ρ, no caso elétrico. Tá? Bom, primeira coisa, a unidade de M, né, é ampere por metro, a unidade de H é ampere por metro. H, então, tem uma unidade que é diferente de B, H não é B. Tá? Aqui, né, a gente tem a densidade de carga usual, mas a gente tem divergente de D. E, eventualmente, a gente não quer D. D é um campo auxiliar, né? A gente quer o campo elétrico. Então, temos densidade de carga usual, beleza? Sabemos isso em geral, mas aqui a gente acha D. Aqui a gente tem J, densidade de corrente, conhecida em geral, usual. Mas aqui a gente tem H. E H não é o que a gente quer. A gente quer B. Há uma... deixa eu só comparar aqui. Vamos comparar aqui para fazer tudo bem bonitinho. Então, a gente quer E. Tem uma conexão de D com E que envolve P. Tem uma conexão de B com H que envolve M. Então, a gente tem o mesmo problema aqui, que era o problema que a gente tinha lá no caso de meios diretos. A gente precisa de alguma relação constitutiva, alguma relação funcional entre dois ou desses três vetores. Então, entre D e E, D e P, ou E e P, né? E aqui entre B e H, B e Mi,
BIM ou HIM. Tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. A forma integral da lei de Ampère, né? Então integrando aquilo lá na superfície, então a gente pega e integra numa superfície rotacional de H escalar em ds igual a integral nessa superfície de J escalar em ds, né? Isso daqui, usando o teorema de Stokes, fica uma integral de linha H escalar dl numa curva, né? E aqui eu vou deixar como I, genérico. I é a corrente que você tem fazendo essa conta aqui, tem que achar. E aí pode ser que você eventualmente, ao invés de ter que usar um J, tem que usar, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? A gente tem que usar, na verdade, uma distribuição de correntes que não é um volume, né? Mas alguma coisa desse tipo aqui. Então a circuitação de H está ligado com I. E, só para já escrever uma coisa, em vácuo, então no vácuo, né, aquela relação que a gente tem lá, vai ficar assim, né? B sobre μ0. Já que, bom, estamos em vácuo, então aí a magnetização é zero, né? Ou B é μ0H. Só para a gente já ter isso aqui, né? Então, em vácuo, a gente tem B é proporcional a H, né? E a constante de proporcionalidade é o μ0, né? Bom, então a gente vê que o desenvolvimento aqui é muito parecido, né, com o que acontece no caso elétrico, né? E a gente tem também os mesmos problemas, né, que é a necessidade de você ter uma relação constitutiva, né, entre dois desses três vetores, B, H e M, assim como precisava entre D, E e P. Tá? Bom, a gente obteve então o campo A, né, o potencial magnético. A gente está interessado também, né, em achar quanto é que vale o campo magnético, né, e isso é o que a gente vai ver então na próxima aula, né, achar a partir desse A, né, desenvolver as coisas para achar como é que fica o B. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos, né, então até a próxima aula. Se gostou, dá um joinha e até a próxima. Tchau!